Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Já pintei aqui essa florzinha com um rosa, bebê, vermelho e o miolo aqui eu coloquei verde pistache, verde musgo e sépia, tá bom? Aí a gente vai fazer essa outra aqui. Aqui eu coloquei verde pinheiro, verde pântano e verde erva doce. As duas folhas aqui eu vou fazer agora com vocês e a flor também. Só que essa eu vou fazer em amarelo e vermelho. Fazer um pouquinho diferente, que ali eu coloquei rosa e essa eu vou colocar amarelo, tá bom? Vamos lá. Amarelo ouro. Pega de baixo para cima do miolinho e vai puxando. Puxa, fazendo os contorninhos, esparramando bem, fazendo entrar bem na trama do tecido. Que não é difícil não, vai até o meio mais ou menos, passando um pouquinho. Fazendo isso, eu venho com o vermelho vivo, de cima para baixo. Eu vou fazendo as duas tintas se encontrarem, vai ficar um meio laranja aí, mas na bordinha vai ficar vermelho. Vermelho puro na bordinha. Aí aqui eu desço um pouquinho para fazer uma nevurinha, né? Contorno. Bem certinho para não passar do risco. Fazer pétala por pétala eu acho que é mais fácil do que preencher tudo e vir fazendo, porque a tinta pode secar. Aí pétala por pétala automaticamente não seca, né? Você vai terminar. Aqui eu achei que ficou muito vermelho, eu coloquei um pouquinho mais de amarelo. Vou fazendo a transição das cores uma na outra. Você pode ver que já deu uma secadinha, ó. Aí, se caso não der para esparramar muito, você vem com a outra tinta e põe mais um pouquinho. Faz as duas se encontrarem. Bem tranquilo. Devagarzinho a gente chega lá. Fazendo assim, dos dois lados amarelo. E no centro um pouquinho do vermelho descendo, ok? Com esse tempo a tosse pega, gente. A outra, a mesma coisa. Aliás, quase todas, só aquelas dobradinhas que vai ser um pouquinho diferente. Aqui eu venho com amarelo. Pode ser com amarelo limão ou amarelo canário. Só que eu preferi fazer com amarelo ouro, porque com o vermelho junto, ele fica um laranja, fica uma cor muito bonita. Essa daqui já fiz um pouquinho diferente, que eu peguei a parte de cima totalmente vermelha, desci aqui fazendo uma sombra. E lá na bordinha, puro vermelho. Porque dá a impressão que essa pétala tá por baixo. E a gente aprende que pétalas por baixo tem que ter sombra. Nem sempre, né? Tem uns que se encontram. Aqui eu levo o amarelo um pouquinho mais pra cima. E vou fazer o encontro das duas cores aqui. E depois o retoque a gente faz com o púrpura ou com o vinho. O vinho vai ficar bem escuro. Como eu não quero muito escuro, então eu vou deixar fazer com o púrpura. Pode ver que ali eu desci só um pouquinho do vermelho. Essa daqui dá a impressão que ela tá por baixo, mas eu vou fazer ela da mesma forma. Porque
Pode ver na outra, eu deixei um pouquinho mais escura. E essa eu vou fazer um pouquinho diferente. Cores diferentes, modelos diferentes, né? Mas aí vai do seu gosto. E caso você quiser fazer do mesmo jeito, aqui eu vou fazer um encontro das duas. Desci o vermelho até lá embaixo. Se você quiser colocar diluente ou incolor, clareador incolor, fica mais fácil para misturar. É que aqui eu não usei. Mas nos outros desenhos eu vou acabar usando. Vocês vão ver. Aqui eu desci, fiz ao contrário da outra. A outra eu desci o vermelho no meio. Aqui eu vou deixar o amarelo no meio. E vou descer com um pouquinho mais do vermelho. E aí você lava o pincel, seca e vem fazendo a junção das cores. Tá vendo? Só com a sujeirinha do pincel você esparrama tudo. E já vai dando outra cara pro nosso desenho, né? Achou que desceu muito vermelho? Põe um pouquinho mais de amarelo e sobe num sentido só do pincel para não misturar muito. Ok? Acerta bem as bordinhas do vermelho lá. Não deixar nenhuma falha. E se caso ficar também, depois nos retoque, porque depois que seca você pode vir retocando. Daí você só ter cuidado para não colocar muita tinta. Aqui eu subo com amarelo no mesmo sentido. Essa eu vou subir com amarelo até quase lá em cima. Venho com o vermelho da mesma forma. Não tem segredo, gente. Faço a junção das cores aqui. E o legal de duas cores é porque quando entra uma na outra se transforma. Muda a cor, né? Não fica divisória, ela muda de cor. Fica uma terceira cor ali, uma misturinha. Fica bem legal. Que eu desço até aqui embaixo, porque tem uma outra pétala do lado que vai parecer que está por baixo, mas não. Pode ver que como eu tô movimentando o pincel, eu não tô rodando ele, eu levo pra lá e volto no mesmo sentido. As cerdas pra cima, que tá mais no vermelho, vai permanecer ali. Você viu que o pincel tá sequinho, você dá aquela sujeiradinha, esfrega pra lá, pra cá, vai ficando bom. Essa daqui tá dobrada, então eu vou colocar amarelo só na pontinha aqui embaixo. O resto eu vou preencher com vermelho. Deixar bem pouquinho amarelo aqui, nessa parte. Aqui tem uma voltinha. Aqui, no caso, é espaço pequeno, tinha que trocar o pincel, mas eu tô com tanta preguiça que eu não vou trocar com esse mesmo. Limpo ele, lavo. Pego mais tinta e vou completar ali, porque às vezes com o amarelo fica sobrecarrega. Limpa o pincel, lava, aí vem esparramando com o pincel limpo e seco. Aí não mancha nada, ó, pode ver. Fica bem legal. Ajeita de um lado, ajeita do outro. Que ali tem uns pistilinhos, né, também, que vai cobrir tudo essa parte. Aqui eu vou colocar vermelho na parte de baixo, nessa dobra. E nessa bordinha ali eu vou colocar um pouquinho do amarelo, só um pouquinho. Esparrama bem. Em outros casos colocaria branco, né, mas como aqui eu não vou usar o branco. Aqui eu coloco o amarelo.
para ficar quase apagado, só uma beiradinha, como se fosse um risquinho. Depois de secar, você vem e reforma, retoca, no caso. Eu gosto muito de pintar com vermelho. Pouca tinta você já dá o efeito que precisa. Se colocar muito aí fica borrado. Temos aqui mais a metade da flor. Às vezes, se o pincel tiver um pouquinho sujinho, você vem retocando já, ó. Já dá uma arrumadinha ali. Aqui ficou muito pouco amarelo, passa um pouquinho dele e sobe. Faz um friso ali. Já vamos partir para a outra. No mesmo sentido das outras de cima. Faz a tinta penetrar bem no tecido. Já vem com o vermelho e já leva até lá embaixo. Vem mesclando as tintas. Que aqui é outra pétala dobrada. Só que é um pouquinho diferente dessa uma que a gente já terminou agora. Contorna direitinho. Eu tô cuidando aqui pra mão não ficar na frente, porque eu só consigo pintar com o pincel em pé. Pra fazer aqui, não sei se é a posição do meu celular, eu não consigo colocar a câmera de um jeito que não pega a minha mão tanto. Ó, pode ver aqui, eu escureci mais na parte de cima. Essa parte aqui que tá dobrada, eu vou colocar vermelho puro. E só um risquinho de nada aqui do amarelo depois, ou o laranja, né? Mas o laranja eu não tô usando, então vai o amarelo mesmo. Pode ver que só clareou, não... Deixa eu ajeitar a outra pra ficar igual. Pronto, aí ficou bom. Não ficou tão amarelo. Ficou super. Do jeitinho que eu imaginei. Depois de seco, você vem com um pouquinho mais de amarelo e dá uma clareadinha ali, mas vai ficar bem pouquinho, não precisa ser muito não. Aqui você já vou retocando aqui, ó, pra subir um pouquinho mais. E aproveitar enquanto não seca. E uma dica, para retocar depois de seco, você vai com muito cuidado e pouca tinta no pincel. Sempre de um lado só, pra não errar e depois não tem como tirar, tá bom? Essa daqui é um pouquinho diferente, vou colocar o amarelo lá, igual a outra, mais esparramadinho. É um espaço pequeno, então não tem muito o que fazer. Só preenche e esparrama, pronto. Aí, tá de baixo no mesmo sentido, amarelinho ali, já coloquei pra aproveitar. Agora, vem com o vermelho. Vermelho vivo. Pode ver, ficou com uma arinha de luz ali. Nem aparece tanto amarelo, só aparece um pouco mais claro. Certo? Preencheu. Perfeito. Esparrama bem. Vê se não ficou nada fora do lugar. Vamos para a próxima. Que é escuro. Todo mundo faz parte de baixo, sombra e beiradinha clara. Eu vou fazer o contrário. Fazer totalmente, praticamente igual às outras pétalas. Que flor é assim, nem todas são iguais, né? Então, do jeito que eu tô pintando aqui, tá me parecendo correto. Mas aí, se você quiser trocar, é do seu entendimento.
Não faz mal nenhum. Próxima pétala, que eu vou ter que esparramar esse amarelo um pouco, ele ficou muito apagado ali. Pronto. Aí já deu um arzinho de luz ali, um brilhozinho. Vou colocar um cisquinho de amarelo aqui, na borda dessa. Depois eu já venho com o vermelho, já finalizando ela. É uma leitura que a gente faz, né? Cada um faz uma leitura diferente. Vocês podem estar fazendo igual eu tô fazendo, ou se tiver uma forma diferente também, sem problema nenhum. Já me fala aí que eu gosto de fazer coisas diferentes. Muito bom. Agora eu venho com o púrpura. De um lado só do pincel. E vou fazer umas sombras. Só na bordinha. Em cima do risco. Tá vendo? Em cima dos riscos. Pra dar aquele arzinho de sombreado. Bem pouquinha tinta mesmo. Esparrama bem, não deixa marcadão. Pode ver que eu nem uso pratinho, já vou logo no dedo. Eu acho mais fácil. Às vezes eu coloco no pratinho e borra tudo, de um lado fica molhado também. Eu gosto de um lado do pincel sequinho, para não manchar o meu desenho. Escurece aqui, ó. Perfeito. Vou nas outras pétalas e faço a mesma coisa. Ali na curvinha dou uma escurecidinha e desço o pincel em pé até lá embaixo para dar uma corzinha a mais. Pode ver que dá um pouco de diferença, mas ao vivo, assim, no vídeo, talvez não aparece tanto, mas que pra mim tá muito bom. Em todas elas você vai fazer a mesma coisa. Na bordinha um pouquinho, não precisa ser circular tudo, pode ser pular um pedaço, porque depois ali vai uma partezinha branca, como se fosse uma dobrinha também. Entendeu? Aqui também, sem tirar muito o formato dela, que ela já estava. Se a gente for tacar a tinta e põe a tinta, daqui a pouco tá um borrão grosso e o pincel nem corre. Eu tô fazendo esse retoque agora porque é importante que o púrpura fique no vermelho. Aí depois, se precisar retocar de novo com púrpura, já vai ficar mais fácil. Em cima do mesmo púrpura você faz de novo, se for necessário. Se não for, nem. Tá certo. E aqui as pétalas da nossa flor já vai ficando. Eu nem sei o nome dessa flor, gente. Não sei o nome. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Outro aqui. Aí. Pronto. Aqui ficou um borradinho, eu venho com o pincel limpinho, seco e tiro o excesso. Só passar em cima, assim, devagarzinho, de levinho. Dá uma esfumadinha, aí fica bom. Aí não fica aquele riscão. Isso é jeito. Vamos pegando o jeito. Aonde for necessário, que você achar que deve colocar um pouquinho mais de cor, não tenha medo. Só tenha cuidado para não exagerar. Tá bom? E assim vai ficando a nossa flor. Nós vamos dar continuidade aqui.
Vamos fazer o miolinho com verde pistache, verde musgo, um pouquinho do verde maçã também. E o sépia. É todo um contraste. Você faz um degradê dessas cores. Minhas tintas estão secando tudo, gente. Meu Deus do céu. Nem tá calor, né? Peguei um pincel não muito grande. No miolinho, o que eu vou fazer? Vou fazer a bordinha de um lado com verde musgo. Aqui, parte de baixo. A flor tá pra cima, você faz a parte de baixo desse jeito. Pra onde a flor tá virada, você faz como uma sombra ali, entendeu? Com verde musgo. Vem com verde pistache e faz as duas cores se encontrarem. Não leva até o final, não. Vem com verde maçã e faz a bordinha lá mais clarinha. Vai ficar quase igual, mas depois que secar faz a diferença, viu? Acho que não, mais faz. Aí fizemos aqui. Você pode escurecer mais se você quiser. Aí eu venho com o sépia e escureço. Faço bem o contorninho ali. Do outro lado também. Não levo até muito lá em cima, porque a minha flor tá abertona, né? Aí esparramo bem aqui, subindo. Vai ficar bem legal. Aqui eu passo só a sujeirinha do pincel de sépia lá em cima, que nem aparece tanto, mas depois faz diferença. Aí eu venho com o verde maçã e dou aquelas batidinhas para ficar clarinho. Venho com o verde musgo, todos eles. Verde musgo, verde pistache, venho batendo, assim, não muito, sabe? Uma pouquinha coisa. O amarelo canário também, se você tiver por aí, pode fazer. Melhor é o verde pistache, que daí já vai dando luz. Pode ver que já vai ficando repolhudinho, assim, vai dando volume, eu acho. Aqui é o amarelo limão. Vou pôr um pouquinho para dar uma clareada. Depois seco, vai sumir um pouco, aí você pega e dá mais uma retocadinha. Tá vendo? Tem vários jeitos de fazer miolinho. Eu gostei desse jeitinho aqui. Aí você pega o sépia, dilui ele. Ó, eu vou tentar fazer sem diluir, não vai dar certo. Já sei que não vai dar, só vou testar pra vocês verem, ó. Faz uns pontinhos até que dá, mas o risquinho não dá. Não tem condição, a tinta não corre no pincel, estraga o pincel, fica feio o teu desenho. Então, eu aconselho diluir. Se você não tem diluente ou aquarela assim, o que você faz? Suja o pincel na tinta, põe no pratinho, o mesmo pincel, molha na água lá, dá uma chacoalhada assim, só molhado, vem na tinta e dilui ali naquele gotinha de água, é uma mínima gota, não precisa ser muito não. Aqui, ó, fazer aqui, ó, um pouquinho de tinta. Gente, eu tô toda atrapalhada, meu Deus. Aqui eu ponhei diluente, mas eu ponhei muito, ficou 2 gotas ali, então eu não vou pegar tudo, ó. Pode ver, eu pego um pouquinho. Ai, gente, me perdoa, ficou sumido ali. Mas é isso. Você dilui com diluente ou água, sem problema nenhum. Se diluiu muito, volta no vidro de novo, pega só o pincel molhado, passa na tinta e mexe no pratinho para poder fazer, tá? Aí você vai pegando assim com a pontinha do pincel e fazendo os risquinhos, quer ver? Olha lá. O diluído já é outro naipe. Aí você faz um meio longe do outro, porque você pode fazer um no meio de outra cor. Pode ser caramelo, pode ser o verde. E assim, acompanha as pétalas não faz tudo retão, não. Faz meio curvadinho.
acompanhando as pétalas da flor. Aqui você já diminui os pistilinhos bem pequenininho, porque tá fazendo a volta, né? Aí aqui você já vem mais retinho. Daqui pra lá você já começa a curvar de novo. Ó, vai curvando, vai acompanhando as pétalas. Faz um pequeno, um grande, dois pequenos, um grandão. Assim, igual o código de barra. Um fino, um grosso. Grosso não, mas um grande, um pequeno. Ai, me perdoa, gente. Não foi piada, não. É porque é igual o código de barra mesmo. Bastante risquinho e não são todos iguais. É assim que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Bem desse modelo. Código de barra, essa foi forte. Aí, se tiver espacinho, você põe a mais. Põe uns pequenininhos. Bem fininho, quase nem aparece, mas depois de seco vai dar destaque. E pegando sempre da bordinha Porque daí o excesso de tinta vai ficar lá na bordinha do miolinho ali. Porque se você for de cima para baixo, vai ficar mais gordinho lá. E a gente não quer isso. A gente quer bem fininho para depois pôr um pontinho gordinho lá. Uma bolinha, no caso. Eu tenho pincelzinho aqui que dá pra fazer, mas eu faço com a ponta desse aí mesmo. Aí depois de preencher tudo, aí vocês vão ver como vai ficar legal. E esse miolinho eu deixei um pouquinho mais claro do que o outro por conta de que ele já tá amarelo, vermelho. Então eu quis deixar um pouco mais claro. O outro eu deixei um pouquinho mais escuro. Porque tem o rosa lá que é quase que branco, né? Aqui eu venho pondo os pontinhos, ó. Os pontinhos bem pequenininho mesmo. Quase nem aparece nada. Aí você faz com sépia, pode fazer com caramelo também. Então você faz assim, você põe um, pula outro, pula dois. Você pode fazer com branco também, pode fazer com amarelo, que aí eu vou ver se eu faço com amarelo. Como o miolo, a parte do meio ali é amarelo, nem vai aparecer tanto. Mas às vezes você fez um a mais escuro, aí você põe por cima, já tampa ele ou fica um degradezinho ali. Menor, amarelo limão. Você pode fazer vários, pode fazer verde pistache também. Verde pistache fica legal. Eu fiz umas margaridas assim, com verde pistache. Ficou muito bom. Onde tá a parte mais escura da flor, você põe o amarelo. Onde tá a parte mais clara, você põe o caramelo ou cerâmica. Lá, tá vendo como dá a diferença? É, gente. Detalhes, são detalhes. Aí sobrou tinta no pincel, a gente taca aqui em cima, aqui dentro. Não iluminou ali, ó. Ficou muito bom. Tá certo? Vou colocar aqui também um magenta. Pode pôr, só não vai fazer colorido, né? Tem flores que são coloridas, mas mais algumas predominantes. E é paciência, gente. Super paciência. Assim já tá bom, mas eu sou exagerada, eu gosto de atropelar um pouco mais. Aqui eu acho que tá pouquinho, então eu vou dar uma sujadinha de sépia. Fica mais escuro, sabe? Ou às vezes você passou o pincel ali e deu uma exagerada. Secou certo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Aí você vai vendo onde precisa. Ah, mas se tá bom assim, então deixa assim. Se achar que não, então vai lá e arruma. Já teve pintura que eu tive que fazer 2, 3 vezes, porque eu não gostei. Mas isso era mero gosto, né? Agora vamos fazer as nossas folhas. Verde pistache, verde pinheiro
e verde pântano. E o erva doce para iluminar, que essas 3 cores é o que a gente vai usar, tá bom? O meu pistache é o meu queridinho. É difícil fazer uma folha sem ser com ele, mas eu tenho que mudar. Meus outros desenhos eu vou ter que mudar. Vamos lá, de um lado da folha, essa folha que tá por baixo, automaticamente que é escuro, né? Então, vamos logo com o verde pinheiro aqui. Aqui na parte de cima, vou dar uma clareada com o pistache, mas no meio, não na bordinha. Não vou preencher tudo, não. Aí eu venho com o verde pinheiro e termino, Perdão novamente, com a mão fica pra cima. É que o meu celular tá mal posicionado. Aqui, na bordinha eu ponho o verde pinheiro, esparramo bem. Com o verde pistache eu já venho no meio do outro lado da folha. Bem prático e super suave. Não preencho tudo, já venho com o verde pinheiro, terminando de preencher e já mesclando as duas cores. Desculpa. Aí na bordinha, para dar o contraste com a outra folha que tá por baixo, eu venho com o verde pistache e deixo o pinheiro só no meio. Mesclando as cores. Aqui. Agora aqui do ladinho do botão de rosa eu vou colocar o verde pinheiro para dar a sombra. Novamente eu com a mão na frente. Mas é contornar ali, gente. Vai ser fácil. Preencheu bem, esparramou bem. Olha lá como é que ficou. Retoca. Aí você vem com o verde pistache fazendo as nervurinhas. Essas divisóriazinhas da flor. Sem chegar até o final. Só por cima, assim. Bem pouquinha tinta mesmo. Aqui dá uma sujadinha. Faz 2 divisórias e pronto. Depois de seco tem que retocar de novo mesmo. Agora eu venho com verde pântano. Na área mais escura. E retoco. Aqui eu vou fazer um friso com ele. Deixar um risquinho lá no meio, tá vendo? Com verde pistache. E venho reforçando aqui essas nervuras. Que depois de seco, a gente vai ter que retocar novamente. Pronto, essa folha tá quase pronta. O talinho aqui, você começa na parte de baixo com o verde pinheiro, já coloca a luz com o verde pistache do outro lado, que já fica pronto praticamente. Não precisa muito segredo, não. Verde pinheiro aqui de baixo. Já continua com as sépalas. Sépalas, né, o nome? Acho que é. Me atrapalho todo nessas sépalas aí, eu acho que tem que estudar um pouco mais. Põe um pouquinho de verde pistache na ponta para clarear. Bem pouquinha tinta, não precisa ser muito não. Aí para fazer a pontinha dela, depois você faz com pincel filete.
Ai, gente, tem hora que dá um branco. Vamos para a próxima. Aqui eu já venho com o verde pinheiro, fazendo o pé da folha. Aí eu escolho um lado que eu quero escuro, outro lado que eu quero claro. Essa eu vou fazer ao contrário da outra. Fazer escuro aqui e claro do outro lado. Verde pistache na ponta, descendo, já fazendo a mesclagem das tintas. Aqui, se o risco não estiver correto, você vai acertando na tinta. Porque eu aqui, você quer fazer só redondo, fácil. Eu quero voltinhas, eu faço voltinhas. Dá pra você arrumar. Essas bolinhas da tinta incomodam, né? Aí, aqui eu quero uma voltinha, então eu vou acertar aqui. Pronto, mesclei. Ai, gente, o celular desligou, eu tive que narrar de novo. Faz parte, tá complicado. Aqui eu vou colocando verde pinheiro na parte de fora e verde pistache por dentro. Aí mesclo bem. E vamos que vamos. Mesmo jeitinho da outra, só que um pouquinho mais prático. Aqui você unifica bem as duas cores. Aí você vem com o verde pinheiro. Verde pântano, no caso. No centro, onde tá escuro, você escurece mais, dá sombra ali. Aqui você já vem fazendo as nervurinhas. Na outra eu fiz depois. Nessa eu já tô fazendo já. Pra depois só iluminar. Aí você já vai fazendo as nervurinhas ali, esparramando bem. Não vai ficar bom ainda, porque ainda tem que iluminar. E na hora de iluminar, é que vai ficar legal. Entendeu? Acerta bem a bordinha. E vamos lá. Do outro lado, eu venho com verde pistache e já venho iluminando. Pode ver que eu não pego muita tinta, é só uma rapinha de nada, bem pouquinho. Vou fazendo isso. Fazendo as nervurinhas, já deixando semi-pronto. Depois, com o retoque e com o verde erva doce, a gente ilumina. Ó, tá vendo? Que eu tô dando mais profundidade na folha. Para que a luz vir ficar perfeito. Aqui tô acertando as pontinhas. Achei que essa folha ficou muito fina, né? Tinha que ser mais gordinha embaixo igual a outra, mas... Aqui eu venho com erva doce. Tiro o excesso. Um lado só do pincel passa aqui no meio, ó. Pincel em pé. Aí só sujeirinha eu venho reformulando, dando luz nessa folha. Você pode fazer depois de seca, você pode fazer com ela molhada, dependendo de como ela está. Aí é um jeito. Se tiver molhado, você vem com bem pouquinha tinta. E esparrama e unifica as cores. Agora, se estiver seca, mais cuidado ainda. É muito menos tinta. Porque é luz seca, né? Eu ainda não gosto muito de fazer assim, não. Você retoca do jeito que você achar.
as nervurinhas tá muito grossa, tá fina. Tá muito fina, engrossa. Por aí vai. Tá vendo? Vamos iluminar a outra também, que aquela lá nós não fizemos, né? Só fizemos com verde pistache, por ela tá mais atrás, por baixo, então tem que ter um certo cuidado também. É isso, gente, ó. Iluminado nossas folhas, já sujeirinha de tinta, dá uma iluminada aqui também, aqui, ó, pra dividir um do outro. Aqui, ó, caule, olha só, que maravilha. E é isso, gente, nosso vídeo de hoje foi isso. Essa é uma das partes desse desenho, depois vai ter a próxima parte, tá bom? Aguardem, que com certeza vocês vão gostar do desenho todo. Ainda tem a borboleta e tem o pássaro para fazer, porque os desenhos que eu vou mostrar para vocês é flores e pássaros, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!